as pessoas ficavam impactadas com essa palavra. E, na verdade, interessante disso tudo, você vai observar, o que Yeshua falava era o que os fariseus também falavam. Eles estavam repetindo aquilo que tem na Torá, Yeshua também, porque Yeshua é filho de Deus, não é? Mas tinha uma diferença, né? Porque enquanto eles ensinavam sem a autoridade, Yeshua ensinava com a autoridade. Mateus 7, 28 a 29. Ao concluir Yeshua esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, eles viam autoridade naquilo que Yeshua estava falando, que era a mesma coisa que os escribas e fariseus estavam falando, mas eles não viam o quê? Autoridade na palavra daqueles homens. Yeshua, além da autoridade, ele também fazia milagres e maravilhas. Veja o que é dito em Atos sobre isso, 2:22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Yeshua, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Não é? Todos ali testemunharam as maravilhas que Yeshua fazia. Então Yeshua tinha autoridade ao falar e tinha poder e operava maravilhas. Então essa fama, obviamente, chegou nos palácios, na casa dos ricos, não é? Entre os poderosos e ricos da época. Você imagina se Deus começa a usar um de nós com poder, a notícia não espalha? Não espalha? Então aconteceu. A notícia espalhou, chegou na casa dos bacanas, dos ricos, nos palácios. Veja em Mateus 14:1. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Yeshua. Não é? Não precisou nem de celular, nem de televisão, nem de alto-falante. Foi de ouvido em ouvido. Imagina, um falando para o outro. Aquele rapaz, aquele que veio lá de Nazaré, ele fez isso, ele fez aquilo, ele está fazendo isso, ele curou o enfermo, ele levantou um morto, e aquilo foi indo, foi crescendo, tomando uma monta, chegou no palácio. Alguém falou lá com Herodes. Herodes, tem um cara aí, não sei não, hein? Ele está fazendo umas maravilhas. E essa fama causa uma certa dúvida nas multidões. A pergunta é, quem é este rapaz? Gente, Yeshua tinha 30 anos. Era novo. Quem é ele? De onde ele veio? Essa era a pergunta da multidão. Ninguém conhecia ele. Ninguém sabia de onde ele veio. Não é? E cada um dizia uma coisa a respeito de Yeshua. Porque Israel, gente, é uma nação que espera Messias. É uma nação que teve contato com Elias, Eliseu, profetas do Deus Altíssimo, Moisés, Abraão, só gente que teve contato com Deus. Então é uma nação que, quando observa essas coisas, lhe chama a atenção. Porque eles esperam o Messias. Então, aquele burburinho entre o povo, quem é esse moço? E Yeshua aproveita, sabendo de toda essa confusão, e faz uma interrogação nos seus discípulos a respeito disso. E ele pergunta lá em Mateus 16, 13 a 14. Tendo Yeshua chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, ó a confusão, uns dizem que é João, o batizador, mas ele não tinha sido morto? Mas eles estavam concluindo que ele ressuscitou. Por isso ele estava fazendo milagre. Olha como o povo de Israel já estava com o entendimento distorcido. Está vendo? Precisava morrer para ressuscitar, para fazer milagre. Então eles estavam achando que era João, o batizador. Outros estavam dizendo, é Elias. Ué, mas Elias morreu? Hein? E outros
Jeremias. Olha a confusão. Ou alguns dos profetas. O interessante é que Yeshua sabe que a presença dele causa confusão. Porque quando ele foi apresentado no templo, o profeta levantou e falou que ele seria a razão de quê? De confusão. Muitos fariam confusão. Quem é ele? Quem é esse? Será que ele é Elias? Será que ele é Messias? Será que ele não é o Messias? Tanto é que os fariseus iam perguntar sempre para ele, você é ou não é? Eu sou o que sou. Ele não fala isso? Porque gerou uma confusão muito bem. Só Pedro responde corretamente quem ele é. E aí entra até uma preocupação que eu tenho na igreja, porque a igreja fala assim, chama os médicos dos médicos, chama o advogado dos advogados, mas nada disso é a resposta certa, não é? Porque nenhum deles estava denegrindo o nome de Yeshua, estava dizendo que ele podia ser João Batista, um grande servo de Deus, Elias, Jeremias, eles não estavam denegrindo o nome dele, mas não estavam falando a verdade, não é? Talvez a igreja não esteja denegrindo o nome de Yeshua, falando que ele é médico dos médicos, advogado dos advogados, mas isso não é a verdade. Qual é a verdade? Pedro responde corretamente, Mateus 16, de 15 a 16, disse-lhe ele, e vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta certa. Interessante. E Yeshua parabeniza Pedro, dizendo em Mateus 16, 17, Yeshua respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Gorjana, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, gente, para entender que Yeshua é Mashiach e Filho do Deus vivo, só por meio de revelação do Pai. Por isso que tem gente que tem dificuldade. Porque eu só vou saber que verdadeiramente ele é o Filho de Deus se o próprio Deus revelar isso a mim. Porque ele era um mistério, ninguém conhecia ele. Porque ele só foi revelado na plenitude dos tempos. Então, desde o princípio da criação, ninguém sabia que Deus tinha um filho. Ninguém sabia. Apesar de estar escrito na Torá. Mas ele era um mistério que foi revelado na plenitude dos tempos. Então, se você tem dificuldade de compreender que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Filho de Deus, você não tem a revelação do Senhor. Por isso que quando uma pessoa diz que Yeshua não é divino, é porque ele não tem a revelação. Porque a revelação é que ele é Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele é divino. Senão ele não seria. Amém? E que ele existe antes da fundação do mundo. E quando estava lá dizendo, façamos o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança, é o Pai falando com o Filho. E ele existe antes de todas as coisas, antes dos anjos, ele fala isso em João 17. E se eu não tenho essa revelação, se eu não consigo compreender isso, é porque não há revelação de Deus em meu coração. Eu posso até intelectualmente achar alguma coisa. Eu posso achar que ele é médico dos médicos, enfermeiro dos enfermeiros, advogado dos advogados, mas isso é a minha carne que está falando. O que ele é de fato é que ele é o Filho de Deus, o Mashiach de Israel. Amém? Amém. Saber que Yeshua é Filho de Deus só é possível por revelação do Pai que está no céu. Então, por zombaria, Herodes, que não tem a revelação do Pai, de quem de fato é Yeshua, no seu palácio dá a sua opinião, dizendo que poderia ser João. Isso é carnal. Ele não sabe quem é Yeshua. Rafael, então ele acredita na ressurreição? Carnalmente, tem muita gente que acredita. Mas ele falou o quê? É João Batista. Olha o que ele diz em Mateus 14, 2. E disse aos seus cortesões, este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos. Olha aí,
E por isso esses poderes milagrosos operam nele. Você já viu que para ser santo precisa morrer? É verdade. Pois é. Esse é um conceito maligno. Esse é um conceito maligno. Ele está expondo aquilo de mal que tem dentro dele. Ele acha que está fazendo um milagre porque primeiro morreu e ressuscitou. Não tem aí uma denominação que diz que para ser santo morre? Só vira santo quando morre. É a mesma coisa, meu irmão. Então você começa a perceber que o fato de você crer que Yeshua é o Filho de Deus, é o Mashiach de Israel, que Yeshua é divino, que isso é uma revelação pessoal de Deus no coração de cada um de nós. Senão você não crê. Senão você inventa um monte de coisa, como já que Jesus foi um grande político, um grande socialista, um grande revolucionário. Você não está nem denegrindo o nome dele, tá? Não, mas não é a verdade. Você está entendendo? A mesma coisa que aconteceu naquela época. E às vezes as pessoas não entendem por que eu corrijo quando as pessoas estão falando que Jesus é médico dos médicos, é doutor do doutor, por causa disso. Porque ele, na realidade, de fato, quem ele é? O Filho de Deus, o Messias de Israel, o Rei de Israel, o Santo de Jacó, o Filho de Deus, o anjo do pacto que vós quereis. Não é verdade? Não é assim que fala? Assim que é. Ah, Rafael, mas eu não estou denegrindo o nome dele. Não está. Mas será que isso não é da sua carne? Porque coisa de médico e doutor é coisa da carne do homem. É o homem que está fazendo isso. Dentre essas definições todas, qual é a verdadeira? É a que Pedro falou. Tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Pronto. Está definido, não é? E Herodes não tem essa definição, essa revelação divina no coração. Então ele dá um chute dele lá. Vai ver que é João Batista, porque ele tinha matado João Batista. Vai ver que ele ressuscitou e está fazendo esses milagres aí, não é verdade? Pois Herodes havia encarcerado e depois cortado a cabeça de João. Veja em Mateus 14, versículo 3. Pois Herodes havia prendido a João e maniatando o guardara no cárcere por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe. É verdade? A razão de Herodes odiar João é o fato do profeta de Deus delatar o pecado cometido por ele. Meu irmão, todo mundo que tem pecado delatado, descoberto, odeia quem descobriu o pecado. Amém? Por que muita gente odeia Yeshua? Porque Yeshua, ele é a figura da santidade. E quando ele se põe em contraste com um homem cheio de pecado, o homem rejeita. Por isso que João Batista foi morto, porque ele falou o quê? Que Herodes estava em pecado. Herodes estava vivendo com a mulher do irmão dele. Isso é contra a lei de Deus, e parece que às vezes a igreja nem compreende. Isso é contra a lei de Deus, e ele estava falando o quê? Você está pecando, transgredindo a lei de Deus. Ele não gostou. Todo mundo, se você anda em santidade, eu não sei se você já percebeu isso, você começa a andar em santidade, cumprindo o mandamento de Deus, em Yeshua, a igreja começa a chamar de santa, começa a zombar de você. Por que você acha que zomba? Hein? Porque, por o inimigo de nossas almas, ficar na igreja pecando está ótimo. É isso que ele quer. Mas quando você começa a cumprir aquilo que Deus quer, a própria igreja começa a te rejeitar. Quem já percebeu isso? Já, gente? Começa a zombar de você, chamando você de santarrão, falando que você quer ser melhor que todo mundo. O diabo tem suas estratégias. E você precisa estar ligado e atento. Porque o diabo faz isso mesmo. Ele começa a te colocar constrangimento. Para que você chegue e diz assim, eu não sou melhor que eles, não, eu não sou santarrão. Porque eu ouvi a pregação da menina falando assim, gente, você pensa que eu sou santa? Eu não sou santo, não. Só Jesus é santo. Ó, o diabo gosta. Porque aí você está dizendo, eu peco mesmo, mas estou aqui dentro, só Jesus que é santo.
Eu não. Nós ouvimos isso de púlpito. Como é que pode isso? Sejais santos porque eu sou. Agora o diabo zomba de você, óbvio. Vai zombar. Vai rir. Vai achar ruim, não é? Então, a razão de Herodes odiar João é o fato do profeta de Deus delatar o pecado cometido por ele. Entre outros, obviamente, ele passou a possuir a mulher de seu irmão. Aí a coisa ficou estreita. Veja em Mateus 14,4. Porque João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Por que João fala que não é lícito Herodes possuir a mulher do irmão dele? Hein? Por que ele achou isso? Porque está na lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Olha lá em Levítico 14, 18, 16. Não descobrirá a nudez da mulher de seu irmão, e a nudez do teu irmão é a nudez do teu irmão. Ó, vamos ver também Levítico 20, 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, terá descoberto a nudez de seu irmão. Sem filhos ficarão. É pecado. Por isso Herodes queria matar João de qualquer maneira. Só não matava por medo do povo de Israel. Eu não sei se vocês sabem, Herodes era um idomeu. Ele queria agradar Israel, né? Porque ele queria ficar no poder. Então ele prendeu João, que ele quer fazer João calar a boca, mas ele ainda não queria matar João, não é? Veja lá em Mateus 14, 5. E queria matá-lo, mas não matou, porque temia o povo, porque o tinham como profeta. Mas na comemoração de seu aniversário, Herodes mandou matar João, por causa daquele caso. Nós vamos ver aqui, Mateus 14, de 6 a 12. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas. Olha como ele era um homem imundo. Ele estava vivendo com a mulher do seu irmão e estava de olho na filha do irmão, na sobrinha. Olha que endemoniado. A filha de Herodes dançou no meio dos convivas e agradou Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela, por que a mãe quer matar também João? Porque ela sabe que é pecado o que ela está fazendo com Herodes. Então, tanto Herodes, tanto Herodias querem matar João, porque concordam que é pecado. Porque se eles não soubessem que era pecado, eles não iam querer matar João. Concorda? Óbvio, né? Então, se eles estão querendo calar João, é porque eles concordam que eles estão em pecado e eles precisam calar aquele que delata o pecado. É meio parecido com aquilo que fizeram com Yeshua. Precisa matá-lo porque ele delata o pecado, porque ele é santo, ele é puro e nós somos imundos. Então mata ele! É muito parecido. Concorda? Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dado à jovem. E ela a levou para sua mãe. Então vieram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Yeshua. Yeshua era muito ligado a João, né? Se cumprindo a palavra profética dito pelo próprio João, em João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Yeshua, sabendo disso, foi para um lugar deserto. Veja em Mateus 14, 13 e 14. E Yeshua, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte,
E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Veja também em Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Yeshua sempre tem misericórdia de nós. Sempre tem compaixão da nossa vida. E às vezes a gente não compreende isso, mas ele tem cuidado de cada um de nós e ele tem misericórdia da sua vida sim, e ele não te deixará até que ele te conduza na presença do Pai. Amém. Porque ele tem compaixão e ele olhou para nós e viu que também nós não tínhamos nenhum pastor, porque nós andávamos o quê? Desgarrados, neste mundão aí, fazendo bobagem, quase morrendo, e ele teve misericórdia e compaixão de nós, e o Pai nos conduziu até ele. Amém, meu irmão? Porque ninguém vai ao Filho senão aquele que o Pai o entregar. E ele levará o Pai a todo aquele que foi entregue pelo Pai nas mãos dele. Então você está em Yeshua porque o Pai te pegou e entregou para ele. Amém, meu irmão? Então Yeshua se compadece das ovelhas perdidas de Israel, pois elas estão perdidas e espalhadas pelos montes há muito tempo. Estão sem pastores, desde que quebraram o pacto, como o profeta Ezequiel falou. Ezequiel 34, 5 a 6. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Ó, que coisa tremenda. Isso não é só as ovelhas de Israel, mas as ovelhas de Yeshua, de todos os apriscos, não é? Que estavam perdidas em toda a terra e que o Senhor Deus tem nos ajuntado de toda a parte da terra. Então nós somos ovelhas, estávamos perdidos, mas agora fomos achados. Glória a Deus por isso. É por essa razão que Moisés pediu a Deus que colocasse um homem sobre a congregação do povo de Israel. Exatamente por isso. Para que eles não ficassem como ovelhas sem pastor. Veja Moisés falando disso em Números 27, de 15 a 17. Respondeu Moisés ao Senhor: que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem. Ó, que homem é esse? Ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Amém, meu irmão? Deus ouviu essa palavra de quem? De Moisés. Moisés clamou, Deus ouviu Moisés e levantou um pastor na casa de Davi, o pastor de Israel. Amém? Que é Yeshua, que está dentro da resposta daquela que Pedro deu, não é? Ele é o Filho de Deus, o Mashiach de Israel, o pastor da casa de Israel. É óbvio que o que Moisés pede a Deus é profético. Fala diretamente de Yeshua também. É bem claro que Yeshua é a resposta de Deus ao pedido de Moisés também. É por essa razão também que ele nasce de mulher e é chamado filho de homem. Porque Moisés pediu o quê? Um homem. Ó, pois Moisés pede que coloque um homem sobre a congregação de Israel, para que a congregação não fique sem pastor. Olha o que Yeshua fala dele mesmo em João 10:11. Eu sou o bom pastor. Veja em Lucas 9:11. Mas as multidões, recebendo isso, seguiram-no, e ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura.
Então Yeshua ficou ensinando a multidão e os curando até o entardecer, sem demonstrar nenhuma contrariedade por isso, pois ele é o verdadeiro pastor das ovelhas de Israel, e ele veio cuidar delas. Em tudo o Senhor ensina amor incondicional e fé aos discípulos e às multidões. Ele tinha curado os enfermos, expulsado demônios e alimentado aquela multidão espiritualmente durante todo o dia, provavelmente caminhando entre a multidão. Assim, esperou até o fim do dia, pois como filho de Deus que é, sabia que mais cedo ou mais tarde teriam fome. E isso acontece, é claro. Veja em Mateus 14:15. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Aquela gente estava em lugar sem recurso nenhum, no deserto. E a escuridão da noite chegava. Não tinha lanterna, gente, ou celular para ficar com lanterna ligadinha, não. Viu? Era escuridão mesmo. Momento dificílimo para socorrer toda aquela gente cansada e faminta, pois é que ele pode prover tudo que é necessário para nós. Este foi um momento de grande prova da fé de toda aquela multidão. Os discípulos estavam conscientes da sua impotência e da responsabilidade que tinham diante de si e quiseram se ver livre dela de uma forma mais prática e humana. Despediu o povo para as aldeias, nas vizinhanças, para comprar alimento. Eles queriam se ver livre daquela responsabilidade. E muitos de nós fazemos o mesmo. Provavelmente se surpreenderam quando Yeshua disse uma coisa para eles. Vamos ver lá em Mateus 14:16. Dentro daquela movimentação toda dos discípulos preocupados com a alimentação daquela multidão, querendo espalhá-los pelas aldeias mais próximas para comer, Yeshua surpreende eles falando o seguinte, Mateus 14:16. Yeshua, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmo de comer. Como é que você vai ficar, hein, Rose? De até suar, né? Caramba, comigo não, Senhor. Não. Aquele monte de gente, Yeshua falando para não mandar embora, para eles mesmos alimentá-lo. Gente, isso é para nós. Isso é para nós, não mudou. Às vezes nós temos a preocupação com as coisas físicas, mas esquecemos que a origem das coisas físicas são as coisas espirituais, e às vezes a gente está diante delas e não consegue enxergar. Eu, quando estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, 3.000 pessoas no deserto, criança, mulher com criança no colo, velho. Eu ia pensar aquele sol, porque no deserto o sol é muito forte, pessoa com sede, sem água. Gente, muitos de nós não querem ir porque não tem ar refrigerado, porque não tem cadeira maciazinha, mas eles iam atrás dele até no deserto, porque ele as alimentava com poder e glória. Eles iam sem guarda-chuva, sem cadeirinha boa, eles sentaram aonde? E o chão estava o quê? Frio ou quente? Gente, é areia. Areia absorve calor. E você senta, o calor não vai embora, o calor sai. Então você tem calor em cima, por causa do sol impiedoso, sem nuvem, e calor que brota debaixo da terra. E eles ficaram: o que esse homem tem, meu irmão? Que homem é esse? Quem é este que segura uma multidão de mais de 3.000 pessoas num deserto, sem água, sem nada, e ele não esboça nenhum medo de ninguém morrer? E no deserto morre. Se você desidratar no deserto, você morre. Não é igual aqui. Você vai ficar com sede, chega ali na padaria e dá uma água mineral e pronto. A gente não sente sede, porque a gente tem
Água em tudo quanto é lugar. No deserto não, gente. E Yeshua ainda sai com essa. Não precisam ir embora. Se você parar para ver a figura, parece uma irresponsabilidade, né? Você não precisa mandá-los embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. A pergunta que eu acho que os discípulos devem ter feito é: como? Como que eu vou alimentar esse pessoal todo? De que maneira? E os discípulos, possivelmente desesperados, começaram a contabilizar rapidamente o que tinha ali como suprimento. Provavelmente eles fizeram isso, acredito eu. Veja em Mateus 14, 17, 19. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então é sinal que eles começaram a procurar alimento, porque eles contabilizaram de alguma maneira. Deve ter: quem tem comida aí? Eu tenho 5 peixes. Mas ninguém. Eles conseguiram 5 pães e 2 peixes. E ele diz: trazemos aqui. Gente, isso é muito poder. Isso é muito maravilhoso. Ele não quis saber quantos eram. Ele em momento algum desanima. Ainda que seja o mínimo entre 3.000 pessoas ou mais, porque eles contabilizavam homens, mulheres, e às vezes mulheres tinham 3, 4 crianças, os idosos. E ele é ousado: traz-me aqui, tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva. Então mandou todo mundo sentar. Porque provavelmente já estava todo mundo aí em pé, agitado. Aqueles que não conseguem ficar sem comer, não existe pessoas assim, que quando começa a ter fome, começa a entrar num desespero. Tem ou não tem? Tem sim. Então, ele ainda mandou: senta aí todo mundo. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Que em hebraico fez uma brachá, né? Ele abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos. E os discípulos às multidões. Gente, que coisa tremenda. Os pães estavam na mão dele. Ele agradeceu os peixinhos, os 2 peixes. E ele começou a dar. E não parava de dar. Como assim? Eles viram uma coisa maravilhosa saindo da mão dele. Foi dando pão e peixe. Não sei como é que ele fez. Não acabava aquele negócio. Gente, o que Yeshua fez aqui diz respeito a tudo que ele representa. Às vezes a gente não dá valor a essas coisas. Às vezes a gente não presta, não para ler a Bíblia, não fica ali lendo e buscando compreender o que ele quer dizer com isso. Na realidade, para meu ver, a conclusão que eu cheguei é que Yeshua está recitando para eles o Salmo 23. Porque ele está alimentando, ele está sentando na relva. O que Salmo 23 fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não me falta. Ou eu creio, ou eu aceito, ou eu não aceito. Ele ainda fala: senta na relva. Pastos verdejantes, guia-me na vereda da justiça por amor ao seu nome. Ele está dizendo: eu sou o pastor do Salmo 23, eu alimento vocês, eu sustento vocês, eu descedento a sua sede, porque ele falou com aquela mulher lá em Samaria: a água que eu tenho para te dar, tu beberás e nunca mais terás sede. Eu sou o verdadeiro pastor. Que coisa tremenda, gente. Se você recebeu verdadeiramente Yeshua como seu pastor, meu irmão, nada te faltará. Nada. Rafael, mas eu estou apertado. Meu irmão, confia nele, porque ele ficou no deserto até as pessoas terem necessidade. Eu preciso ter necessidade
senão ele não vai atender a minha necessidade. Eu preciso tê-la. Você percebe? Eu preciso ter necessidade. E às vezes as coisas que nos rodeiam fingem para nós que nós não temos. Às vezes Deus te leva até o limite para que você tenha, para que você abra o coração e permita que o pastor te sustente, te guie e descendente a tua sede. Glória a Deus. Senão você fica enganado no mundo. Ele aqui, ele trouxe para nós o que diz respeito a ele mesmo. Ele veio servir a nós. Ele veio me tirar a sede, ele veio curar minha alma, ele veio transformar o meu ser, ele veio me dar esperança de vida, ele veio curar minha enfermidade, limpar o meu coração do pecado e da maldade. Ele é o verdadeiro pastor. E se você o recebeu assim, como ele é, nada vai faltar na sua vida. Amém. Por isso que eu chamo a atenção. Às vezes ele não é o médico dos médicos, ele não é o enfermeiro dos enfermeiros, nem o advogado dos advogados. Mas ele é o verdadeiro pastor das nossas almas, ele é o Filho de Deus. E ele pode nos sustentar, nos alimentar, dessedentar a nossa sede, e nada nos faltará. Não importa o que nós estamos vendo, porque eles estavam no deserto, o próprio Senhor os conduziu ao deserto e os permitiu ficar no deserto até sentir necessidade. Às vezes você não quer sentir. Às vezes você quer ser alimentado com a força do seu braço, com as suas condições financeiras. E isso tudo vai embora. Agora, o que ele tem para nós, ele nos dá e não nos tira. Eu fiquei imaginando ele em pé ali, dando pão e peixe. De onde estava aparecendo aquilo? Toma, 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 toma. Sobrou, gente. Todo mundo comeu. Todo mundo é todo mundo. Peixe tem que ficar na geladeira, né? Estava no deserto. Estragou? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, se você recebeu o Yeshua dessa maneira, como nós vimos agora, nada vai te faltar. Nem necessidade humana alguma, porque ele sabe que você tem necessidade humana. Ou você acha que ele não sabe? Às vezes, você tem necessidade que você não sabe, mas ele sabe que você tem. Às vezes tem coisas dentro do seu coração aí que ele sabe. Você não sabe como resolver, mas ele sabe. Ele tem como resolver. Aquela feridinha que está lá desde lá de trás, né? Volta e meia vem, vai, vem, vai, vem, vai. E você nunca resolve. Mas ele tem como resolver. Mas você tem que recebê-lo como ele é, o verdadeiro pastor da sua alma. Porque ele vai te conduzir. Ele manda a multidão reclinar na selva. Veja o que o Salmo 23, 2 fala. Deitar-me faz em pasto verdejante. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É ele que vai me conduzir. É ele que vai me ensinar. É ele que vai me mostrar. É ele que vai me dar. É ele que vai suprir. Veja em 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Toda é o quê? Tudo. Estou com ansiedade de, sei lá, de comer não sei o quê. Joga sobre ele. Estou com ansiedade porque estou ganhando um pouco. Joga sobre ele. Estou com ansiedade porque estou doente. Joga sobre ele. Estou com ansiedade porque estou nervoso, sei lá, porque estou com raiva, sei lá, qualquer coisa. Joga sobre ele.
É Ele que vai ter cuidado. É Ele que vai transformar. É Ele que vai mexer no seu interior. É Ele que vai sarar suas feridas. Às vezes a gente só pensa ferida física, mas a ferida da sua alma que o pecado gerou. A ferida na sua alma por causa da rejeição dos seus pais, a rejeição na escola, a rejeição, sei lá, dos irmãos. É Ele que cura tudo isso. Ninguém mais pode. Ou aquele sentimento de inferioridade que você tem, muitos anos lá dentro do seu coração. Meu nariz é feio, meu cabelo é isso, minha barriga é aquilo, meu dedo do pé é assim, o dedo do pé dela é mais bonito. Tem ou não tem? Hein? Quem é muito alto, eu sou muito alto. Quem é muito baixo, eu sou muito baixo. Quem é preto quer ser branco, quem é branco quer ser moreno, fica queimando na praia. E todo mundo cheio de enfermidade na alma. E caminhando com essa enfermidade, e tem ele como pastor diante de ti, mandando você deitar na relva, mandando você descansar nele, lançar sua ansiedade sobre ele. Gente, nós geramos muito pecado, nós geramos muita ferida na alma uns dos outros. Pais geram feridas na alma de filhos, filhos geram ferida na alma dos pais, e fica aquela coisa. Mas Jesus está aí como pastor, para te ensinar a não ferir seu filho, não ferir seus pais, a ensinarmos a andarmos como é agradável a Deus. Ele tem cuidado de nós, como está escrito, que em Yeshua Deus nos supre de todas as coisas. Será que a gente acredita nisso de fato, hein? Filipenses, grava aí, 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Yeshua HaMashiach. Todas as suas... Todas é o quê? Todas é todas. Você acredita nisso? Amém. Então estamos resolvidos. Amém. Não estamos? Em meio àquela momentânea crise de falta de alimento para aquela multidão, alguém tem 5 pães e 2 peixes. Isso me chama atenção também. Fico pensando, será que se eu tivesse nessa situação, com todo aquele povo, pensa bem, mais ou menos 5.000 homens, mais mulheres e crianças no deserto, mais idosos. Será que eu ia falar? Ei? Ou ia esconder? Opa! Quem tem peixe aí, compra para esconder aí, moleque. Não vai dar para todo mundo. Vai dar para todo mundo. Eu fico pensando nessas coisas, gente. Pois é, eu comia logo, né? Quem tem peixe aí, come aí, moleque. Não. Como é que você ia fazer? Põe no lugar lá. Se você tivesse esses 5 pães e 2 peixes, você comeria escondido ou apresentaria a multidão? Uma boa pergunta que fica, né, meu irmão? É uma boa pergunta que fica. Pois às vezes, quando a gente está na escola, um amigo vem e pede, me dá uma bala aí, você já não gosta? Você gosta? Não gosta, tu fica zangado, não fica? Pô, cara, vai comprar sua bala. Pô, logo a minha bala. Eu gosto tanto dessa bala de morango, sei lá de que é. É ou não é? Hein? É ou não é? Você está lá almoçando, o cara, pô, dá um pedaço disso aí. Qual é? Tá bem o pidão aí. Cara, cheio de fome. Hein? É uma boa pergunta, meu irmão. Nós precisamos melhorar muito. Pois este pão e este peixe era de alguém, gente. A Bíblia nem fala pelo nome desse moço. Será que ele estava levando para ele, para a esposa e para os filhos? Meu irmão, semear em tempo de prosperidade, quando tudo corre às 1000 maravilhas, é fácil. Quero ver você semear na dificuldade. Isso é difícil
e é extraordinário. Semear na dificuldade. Semearmos no reino de Deus quando nos faltam recursos. Você se entregar ao reino de Deus ainda que você não tenha quase nada. Eu vejo isso quando Yeshua estava lá no templo, o pessoal dando o que sobra. Mas a mulher deu tudo que tinha, semeou na dificuldade. Isso é extraordinário. Porque dado que eu tenho demais, é igual eu tenho uma mangueira imensa, não consigo chupar as mangas todas, eu só consigo contigo, leva a manga aí, leva a manga aí. Mas se eu só tenho uma manga, parou para pensar? Hein? Se eu só tenho aquele dinheirinho ali, e a pessoa está me pedindo, como é que eu faço? O difícil e o extraordinário é semear no reino de Deus quando nos faltam recursos. Eu escuto muita gente dizer, se Deus me der, eu faço. Aí Deus não quer. Tem um texto em Provérbios, né, ou Cantares, que diz assim, lançai o teu pão nas águas, que por certo ele retornará. Esse é o extraordinário. Este é amar a obra de Deus. Isso é o que Deus quer no nosso coração, porque Ele tem como prover. O peixinho apareceu na mão. Imagine o peixinho assim, toma peixe, não acaba o peixe, gente. Ele está dando peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão. E não acaba, porque Deus tem poder para prover. Nós cremos ou não cremos? Quando é tempo de escassez, quando todas as portas se fecham, e Deus fecha mesmo. Creio que a semeadura mais significativa para Deus é aquela nos tempos de crise. É sempre assim. Veja o caso da viúva de Serepta, como o profeta Elias, que nos ensina essa preciosa verdade. Por maior que seja a crise, sempre temos algo a ofertar a Deus. De coração. Aquela mulher chegou nos limites da extrema pobreza, limite de sobrevivência. Ela e o filho, ela era viúva. Mas ela tinha um pouco de farinha e de azeite. Meu. Olha o estado em que ela ficou. Ela e o filho. E filho, na idade desses meninos aí, come mais que a mãe, né? São vorazes. Não é? Não pode cair nem uma migalha que eles... Vamos lá em 1 Reis 17, de 10 a 11. Levantou-se, pois, e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te num vaso, um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão contigo. Gente, por que Deus mandou o profeta justamente na casa de uma mulher que não tinha nada? Você acha que isso é à toa? Você acha que isso foi sem querer? Você acha que isso foi o acaso? Claro que não, meu irmão. Deus quer nos ensinar que é Ele que supre a nossa necessidade em tudo. Só que nós não aceitamos. Nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em nós mesmos. Na padaria da esquina. É ou não é? Se Deus é Deus e Ele podia pegar o profeta e mandar para a casa do rei. Inclinava o coração do rei. E o rei ia alimentar o profeta quanto ele quisesse. É verdade ou não é? Veja com atenção a resposta da viúva. Em 1 Reis 17, 12. Ela, porém, respondeu, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir preparar para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Que Deus engraçado, leva a gente para um lugar que não tem. Não é? Em vez de levar para a gente para um lugar que tem. Às vezes a gente não compreende. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens.
E às vezes você vai em busca das coisas de Deus segundo o seu achar, segundo a sua visão, segundo a sua experiência carnal. Só que Deus está acima disso tudo. Ninguém com peixe na mão vai dar para 3.000 pessoas 2 peixinhos. Ninguém. Só nosso Deus. Como que Deus manda o profeta Elias para a casa da mulher que nem nada tinha? Era o que ela tinha, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Deus quer experimentar essa mulher. Essa mulher está clamando. Deus quer provar profeta. Deus quer também provar os seus. E Ele pode querer provar você assim. O profeta não tem nada. Somado com a mulher também que não tem nada e mais. Que tem mais um filho, que ele não sabe a idade. E mãe não consegue comer e deixar o filho sem comer. Consegue? Acho que não, só mãe. A maioria das mães não consegue, não. Tadinho do meu filhinho, está dormindo no calor, tem que dormir lá no friozinho, porque está verão, não sei o quê. Mãe não consegue deixar de alimentar filho. Acho eu que não. Só mãe doente. Mas mãe normal, não. Ela tinha um pouco de farinha. Se ela ficasse pensando, dou para o profeta ou dou para o meu filho? Quem ela escolheria? O filho, profeta, ó. Você é muito bonito, bacana, mas tchau para você. Eu morro, o senhor morre também, mas o meu filho vive. Eu acho que faria isso. Eu acho que também era justo que ela e o filho comessem, era ou não era? Não tem. Porém, olha o que o profeta Elias diz, 1 Reis 17, 16. Ao que lhe disse Elias, não temas. Primeira coisa, não temas. Não temas é o quê? Não tenha medo. Você não vai morrer de fome. Não temas. Primeira coisa. Primeira coisa é tirar o medo. O profeta já começa a limpar o coração dela. Não temas. Vai, faz como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim. Se você está de fora, você fala, o cara é esperto lá. Um bolo pequeno. E traz-me aqui. Depois o fará para ti e para seu filho. Eu penso aqui que ele pediu para dividir. Tem gente que fala que não, mas eu acho que ele pediu para dividir. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará. Onde é que ele leu isso? Tem gente que pergunta, ele fala assim, diz o Senhor Deus de Israel. É Deus falando por ele. É Deus falando pela boca do profeta, assim como falou pela boca de Yeshua. Vós mesmos os alimentará. É o próprio Deus falando. A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Deus é tremendo, né, meu? O profeta não leu isso em lugar nenhum. Foi Deus que falou pela boca do profeta. Porque Deus sabia da viúva que nada tinha e do profeta que está passando fome e necessidade. Ele junta os dois. Sabe por quê? Ele quer ver se essa mulher vai semear no reino de Deus. Tremendo isso, né? Será que você vai semear no reino de Deus? Olha o que a palavra fala. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela não questionou. Questionou? Ela podia dizer, e se eu passar fome? E se depois não tiver? Ela não fez isso. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou.
conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de... Então foi o próprio Deus que falou. Gente, quando Deus fala, a sua palavra não volta vazia. Não interessa se tem ou se não tem. Se Deus falou, acontece. Amém. Para a glória de Deus. Essa mulher foi ricamente abençoada porque priorizou o reino de Deus a Deus ao obedecer a palavra de Deus na boca do profeta Elias. Notemos que, primeiramente, ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte. De fato, se ela tivesse retido aquela oferta, sem dúvida morreria com seu filho. Quando crentes que estão comendo a oferta e, em decorrência, nada têm para colher, vindo sobre ele pobreza e morte. Mas aquela viúva não reteve, mas semeou com fé no reino de Deus. Sua oferta foi de vida e não de morte, pois a partir de sua atitude de fé em Deus, a farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija faltou, mas foi multiplicado, como o Senhor multiplicará o que temos, se nós não damos primeiro a Ele. Quantos oram para que suas finanças sejam ricamente abençoadas, seu trabalho e sua empresa prosperem, seu pão de cada dia seja multiplicado. No entanto, nunca se entregaram de corpo e alma ao Senhor e ao reino de Deus. Porém, aquela pessoa que não sabemos quem é, entregou como uma viúva de Serepta o que tinha, no caso, os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí, todos conhecem o que aconteceu. O Senhor fez a maravilha da multiplicação. Deus quer multiplicar, mas nós precisamos o quê? Entregar. E às vezes não entregamos. E ainda sobra. Veja em Mateus 14, 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos. Eu diria a você, a quem pertence esses 12 cestos? Amém. Aquele que Deus os 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Que maravilha! Mas para isso acontecer, precisamos nos doar a Deus de todo o nosso coração. Um milagre aconteceu lá naquela época. E um milagre pode acontecer aqui hoje. Amém. Em nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Tá bom.